Como construir um portfólio de investimentos diversificado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Explicando Dinheiro. No vídeo de hoje falaremos sobre a construção de um portfólio de investimentos diversificado. Espero que gostem do conteúdo. Então deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este e deixe as suas perguntas pra gente. Se gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos e familiares, isso ajuda o nosso canal a crescer mais. Siga também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Vamos lá! Este vídeo não é uma recomendação de compra, é apenas um estudo. A construção de um portfólio de investimentos é um passo crucial para quem busca alcançar seus objetivos financeiros, seja a curto ou longo prazo. No entanto, a chave para o sucesso não reside apenas em investir, mas em construir um portfólio diversificado que equilibre o risco e o retorno. Neste guia, exploraremos os princípios e estratégias para criar um portfólio sólido e diversificado, ajudando você a tomar decisões financeiras mais informadas e a se preparar para um futuro financeiro mais seguro. Defina seus objetivos financeiros. O primeiro passo na construção de um portfólio de investimentos diversificado é ter uma compreensão clara de seus objetivos financeiros. Isso é fundamental, pois seus objetivos orientarão suas escolhas de investimento e a alocação de ativos. Aqui está uma explicação mais detalhada deste princípio. Identificação de metas financeiras. Comece definindo o que você deseja alcançar financeiramente. Suas metas podem incluir aposentadoria confortável, compra de uma casa, financiamento da educação dos filhos, uma reserva de emergência ou crescimento de patrimônio. Prazo das metas. Determine o horizonte de tempo para cada objetivo. As metas de curto prazo podem ser atingidas em um período de 1 a 3 anos, enquanto as de longo prazo, como aposentadoria, podem se estender por décadas. Tolerância ao risco. Considere sua disposição a assumir riscos. Objetivos de curto prazo podem exigir investimentos mais conservadores, enquanto objetivos de longo prazo podem acomodar investimentos mais arriscados, pois tem mais tempo para recuperar de perdas. Quantificação financeira. Determine quanto dinheiro é necessário para alcançar cada objetivo. Isso ajudará a definir metas financeiras específicas e mensuráveis. Priorização. Caso tenha várias metas, estabeleça uma ordem de prioridade. Isso ajudará a decidir onde alocar seus recursos financeiros primeiro. Alocação de recursos. Com base em suas metas, prazos e tolerância ao risco, você pode começar a distribuir seus investimentos em diferentes ativos como ações, títulos, imóveis e outros. O grau de exposição a cada classe de ativos dependerá de quais metas você está buscando e quando deseja alcançá-las. Exemplo: se seu objetivo financeiro é economizar para a aposentadoria, seu horizonte de tempo é de 20 anos e você está disposto a assumir algum risco. Isso influenciará sua alocação de ativos. Você pode optar por alocar uma parte significativa de seu portfólio em ações, que historicamente têm o potencial de obter retornos mais altos a longo prazo. Definir seus objetivos financeiros é essencial, pois ajuda a direcionar todas as suas decisões de investimento. Com objetivos claros e bem definidos, você estará mais preparado para criar um portfólio diversificado que atenda às suas necessidades financeiras específicas. Avalie seu perfil de risco. Avaliar seu perfil de risco é uma etapa fundamental na construção de um portfólio de investimentos diversificado. O perfil de risco refere-se à sua disposição e capacidade de tolerar riscos financeiros. Aqui está uma explicação mais detalhada deste princípio. Disposição pessoal ao risco. O primeiro aspecto a considerar é o quão confortável você se sente ao assumir riscos em seus investimentos. Algumas pessoas têm uma alta tolerância ao risco e estão dispostas a enfrentar flutuações significativas nos valores de seus investimentos em busca de retornos potencialmente mais altos. Outras preferem uma abordagem mais conservadora e não querem se expor a riscos significativos. Capacidade de tolerar perdas. Além da disposição, é importante avaliar sua capacidade de suportar perdas financeiras. Isso depende de fatores como sua situação financeira atual, suas fontes de renda e suas responsabilidades financeiras. Se você tem uma capacidade limitada de recuperar perdas, pode optar por um perfil de risco mais baixo.
Horizonte de tempo. O tempo que você tem disponível para alcançar seus objetivos também desempenha um papel na avaliação do risco. Investimentos de longo prazo geralmente permitem maior tolerância ao risco, uma vez que há mais tempo para superar variações de curto prazo nos mercados. Diversificação. A diversificação é uma estratégia que pode ajudar a gerenciar o risco. Se você tem uma baixa tolerância ao risco, pode optar por uma diversificação mais ampla, investindo em diferentes classes de ativos e regiões geográficas. Consulta um profissional financeiro. Se você não tem certeza sobre seu perfil de risco, pode ser benéfico consultar um profissional financeiro. Eles podem realizar uma avaliação mais detalhada e ajudá-lo a entender qual nível de risco é mais adequado para seus objetivos financeiros e circunstâncias pessoais. Exemplo: se você está planejando economizar para a aposentadoria e tem uma tolerância moderada ao risco, pode optar por um portfólio que inclui uma mistura equilibrada de ações e títulos. Isso proporciona um equilíbrio entre potencial de crescimento e estabilidade. Avaliar seu perfil de risco é crucial para tomar decisões de investimento que estejam alinhadas com sua personalidade, objetivos e situação financeira. Isso ajuda a garantir que você esteja confortável com as escolhas de investimento e a minimizar o estresse associado a variações de mercado. Diversifique por classe de ativos. A diversificação por classe de ativos é um dos pilares da construção de um portfólio de investimentos diversificado. Isso envolve a alocação de seu capital em diferentes categorias de ativos, como ações, títulos, imóveis e commodities. Aqui está uma explicação mais detalhada deste princípio. Razão para diversificar. A diversificação por classe de ativos é uma estratégia que visa reduzir o risco do portfólio, pois diferentes classes de ativos têm comportamentos diferentes. Enquanto as ações podem oferecer alto potencial de crescimento, também vêm com maior volatilidade. Por outro lado, os títulos tendem a ser mais estáveis, mas com retornos geralmente mais baixos. Ao diversificar, você busca equilibrar o risco e o retorno. Classes de ativos principais. As principais classes de ativos incluem: ações, representam a propriedade de uma parte da empresa e oferecem potencial de crescimento e dividendos. Títulos, são dívidas corporativas ou governamentais e proporcionam renda fixa. Imóveis, investimentos em propriedades físicas, como imóveis comerciais ou fundos imobiliários. Commodities, incluem produtos como ouro, petróleo, alimentos e metais. Alocação estratégica, determine a alocação de ativos com base em seu perfil de risco e objetivos financeiros. Por exemplo, se você tem uma alta tolerância ao risco e um horizonte de tempo de longo prazo, pode optar por uma alocação mais ponderada em ações. Se você busca estabilidade e renda, pode preferir uma alocação maior em títulos e imóveis. Rebalanceamento. Ao longo do tempo, a alocação de ativos em seu portfólio pode sair do equilíbrio devido ao desempenho relativo de diferentes classes de ativos. É importante realizar o rebalanceamento regularmente para garantir que seu portfólio permaneça diversificado de acordo com suas metas. Exemplo: se você está construindo um portfólio diversificado, pode alocar uma parcela de seus recursos em ações para obter crescimento a longo prazo, uma parcela em títulos para estabilidade e renda e uma parcela em imóveis ou commodities para diversificação adicional. A proporção exata dependerá de sua tolerância ao risco e objetivos financeiros. A diversificação por classe de ativos é uma estratégia eficaz para gerenciar o risco e maximizar o potencial de retorno de seu portfólio de investimentos. Isso ajuda a equilibrar a exposição a diferentes fatores de risco e a melhorar suas chances de alcançar seus objetivos financeiros. Escolha investimentos individuais. Depois de definir suas metas financeiras e avaliar seu perfil de risco, você precisa selecionar investimentos individuais para preencher cada categoria de ativos em seu portfólio diversificado. Aqui está uma explicação mais detalhada deste princípio. Seleção de ativos. Neste estágio, você escolhe investimentos específicos dentro de cada classe de ativos. Por exemplo, se você decidiu alocar parte de seu portfólio em ações, precisará selecionar quais empresas ou fundos de investimento comprar. Da mesma forma, se estiver investindo em títulos, terá que escolher títulos corporativos, governamentais ou municipais.
Pesquisa e análise. A seleção de ativos requer pesquisa e análise. Você deve examinar o desempenho passado, a saúde financeira da empresa, no caso de ações, e outros fatores relevantes. Muitos investidores usam análises técnicas e fundamentais para tomar decisões informadas. Diversificação dentro das classes de ativos. Mesmo dentro de uma classe de ativos, é importante diversificar. Por exemplo, se você escolher ações, pode optar por ações de diferentes setores, tecnologia, saúde, finanças e regiões geográficas para espalhar o risco. Custos e taxas. Considere os custos associados a cada investimento, como comissões, taxas de administração e despesas operacionais. Esses custos podem afetar seus retornos ao longo do tempo, por isso é importante escolher investimentos que sejam eficientes em termos de custos. Alocação de ativos estratégica. Lembre-se de que sua alocação de ativos deve ser estratégica e alinhada com seus objetivos. Por exemplo, se seu objetivo é a aposentadoria, você pode considerar investimentos de longo prazo, como ações de empresas sólidas com histórico de crescimento. Exemplo, se você decidiu alocar parte de seu portfólio em ações, pode escolher investir em ações de empresas de tecnologia, como Amazon, Apple e Microsoft. Cada uma dessas ações representa um investimento individual dentro da classe de ativos de ações. A seleção de investimentos individuais é um passo crítico para a construção de um portfólio diversificado. É onde você aplica sua pesquisa e análise para escolher os ativos que atendem aos seus critérios e ajudam a alcançar suas metas financeiras. Certifique-se de manter seu plano de alocação de ativos em mente ao fazer suas escolhas. Use fundos mútuos e ETFs. Fundos mútuos e ETFs, Exchange Traded Funds, são veículos de investimento que oferecem uma abordagem eficaz para construir um portfólio diversificado. Aqui está uma explicação mais detalhada deste princípio. O que são fundos mútuos e ETFs? Fundos mútuos e ETFs são veículos de investimento coletivos que reúnem dinheiro de vários investidores para investir em uma carteira diversificada de ativos, como ações, títulos ou outros instrumentos financeiros. Eles são gerenciados por profissionais de investimento que tomam decisões em nome dos investidores. Diversificação incorporada. Um dos principais benefícios de investir em fundos mútuos e ETFs é que eles oferecem diversificação instantânea. Esses fundos possuem uma variedade de ativos subjacentes, o que ajuda a espalhar o risco. Isso é particularmente útil para investidores que desejam diversificar, mas podem não ter o capital para comprar uma ampla gama de ativos individualmente. Facilidade de compra e venda. Fundos mútuos e ETFs são comprados e vendidos facilmente no mercado de valores mobiliários, tornando-os líquidos. Os ETFs são negociados como ações em bolsas de valores, permitindo a compra e venda ao longo do dia. Os fundos mútuos são precificados no final do dia de negociação. Opções de escolha. Existem inúmeros fundos mútuos e ETFs disponíveis, abrangendo várias classes de ativos e estratégias de investimento. Isso oferece flexibilidade para escolher fundos que se alinham com seus objetivos financeiros e perfil de risco. Gestão profissional. Os fundos mútuos e ETFs são gerenciados por equipes de profissionais de investimento que tomam decisões de compra e venda de ativos. Isso pode ser uma vantagem para investidores que não têm conhecimento ou tempo para gerenciar ativamente seus investimentos. Exemplo, se você deseja investir em ações de tecnologia, pode comprar um ETF que rastreia o desempenho do setor de tecnologia. Isso lhe dá exposição a várias empresas de tecnologia em um único investimento, proporcionando diversificação. Fundos mútuos e ETFs são ferramentas poderosas para investidores que buscam diversificação sem a necessidade de escolher e gerenciar ativos individuais. Eles oferecem uma maneira conveniente e eficaz de construir um portfólio diversificado de acordo com seus objetivos financeiros. Certifique-se de entender as despesas associadas a esses fundos e como eles se encaixam em seu plano geral de investimento. Rebalanceie regularmente. Rebalancear regularmente seu portfólio é uma parte fundamental da gestão de um portfólio de investimentos diversificado. Aqui está uma explicação mais detalhada deste princípio. O que é o rebalanceamento?
Rebalancear envolve ajustar a alocação de ativos em seu portfólio para restaurar a proporção original das classes de ativos. Com o tempo, o desempenho relativo das diferentes classes de ativos pode fazer com que sua alocação se desvie do equilíbrio original. Por que rebalancear? A razão para o rebalanceamento é manter o risco e a exposição ao mercado alinhados com seus objetivos financeiros e perfil de risco. Por exemplo, se suas ações tiverem um desempenho excepcional e sua alocação em ações aumentar muito em relação a outros ativos, seu portfólio pode ficar mais arriscado do que você deseja. Rebalancear ajuda a restaurar o equilíbrio e a manter seu portfólio em conformidade com sua estratégia. Frequência de rebalanceamento. A frequência com que você rebalanceia pode variar, mas muitos investidores optam por fazê-lo anualmente ou quando a alocação de ativos se desvia significativamente do plano original. Além disso, eventos de vida, como uma mudança significativa em sua tolerância ao risco ou seus objetivos financeiros, podem exigir rebalanceamento. Como rebalancear? Para rebalancear, você venderá ativos que estão acima da meta, ou seja, com uma alocação maior do que o planejado, e comprará ativos que estão abaixo da meta, com alocação menor do que o planejado. Isso pode ser feito vendendo ações que se valorizaram em excesso e comprando mais títulos, por exemplo. Suponha que você estabeleceu uma alocação de 70% em ações e 30% em títulos em seu portfólio. Após um período de forte desempenho das ações, sua alocação de ações aumenta para 80%. Para rebalancear, você venderia parte de suas ações e compraria mais títulos para trazer sua alocação de volta para 70% em ações e 30% em títulos. Rebalancear regularmente é essencial para manter a eficácia de um portfólio diversificado ao longo do tempo. Isso ajuda a garantir que seu nível de risco e suas metas financeiras permaneçam alinhados, mesmo à medida que os mercados e seus investimentos evoluem. Considere o horizonte de tempo. Considerar o horizonte de tempo é um dos princípios mais cruciais na construção de um portfólio de investimentos diversificado. Aqui está uma explicação mais detalhada deste princípio. Definição do horizonte de tempo. O horizonte de tempo é o período durante o qual você planeja manter seus investimentos antes de precisar acessar seu dinheiro. Pode variar de curto prazo, alguns anos, a médio prazo, décadas, como para a aposentadoria, e longo prazo, gerações futuras. Relevância do horizonte de tempo. O horizonte de tempo é relevante porque afeta suas decisões de investimento. Investidores com horizontes de tempo mais longos podem assumir mais riscos e investir em ativos de maior volatilidade, como ações. Por outro lado, investidores de curto prazo podem optar por ativos menos voláteis, como títulos. Alocação de ativos com base no horizonte de tempo. A alocação de ativos em seu portfólio deve ser influenciada por seu horizonte de tempo. Para objetivos de longo prazo, como a aposentadoria, você pode se dar ao luxo de ter uma alocação significativa em ações, que historicamente tendem a superar títulos a longo prazo. Para objetivos de curto prazo, como a compra de uma casa em alguns anos, você pode preferir uma alocação mais conservadora. Planejamento financeiro a longo prazo. Ter um horizonte de tempo mais longo também permite planejar e economizar para metas financeiras de longo prazo, como aposentadoria. A capacidade de aproveitar o poder dos juros compostos ao longo de muitos anos é uma vantagem significativa. Exemplo, se você está economizando para a aposentadoria, seu horizonte de tempo pode ser de várias décadas. Isso lhe dá flexibilidade para ter uma alocação maior em ações, mesmo que haja flutuações de curto prazo nos mercados. O horizonte de tempo é um fator crítico na construção de um portfólio de investimentos diversificado. Ele molda suas decisões de alocação de ativos e estratégia de investimento, e considerá-lo cuidadosamente pode ajudar a atingir seus objetivos financeiros de longo prazo com sucesso. Acompanhe e eduque-se. Acompanhar e educar-se continuamente é um princípio vital para o sucesso na construção de um portfólio de investimentos diversificado. Aqui está uma explicação mais detalhada deste princípio. Acompanhamento constante. Acompanhar seus investimentos envolve monitorar regularmente o desempenho de seus ativos, revisar sua alocação de ativos e fazer ajustes conforme necessário.
Isso pode incluir a compra de mais ativos, a venda de ativos que não estão mais alinhados com seus objetivos ou o rebalanceamento de seu portfólio. Educação financeira. A educação financeira é fundamental para tomar decisões de investimento informadas. Quanto mais você souber sobre os mercados financeiros, estratégias de investimento, produtos financeiros e economia, melhor preparado estará para tomar decisões sábias de investimento. Mantenha-se atualizado. Os mercados financeiros e as condições econômicas estão sempre mudando. Portanto, é essencial se manter atualizado. Isso pode envolver a leitura de notícias financeiras, análises de especialistas e, possivelmente, a busca de conselhos de profissionais de investimento. Aprendizado contínuo. Aprender sobre diferentes classes de ativos, como ações, títulos, imóveis e outras opções de investimento, permite que você tome decisões de alocação de ativos mais informadas. Além disso, entender as estratégias de gerenciamento de risco e o impacto de fatores macroeconômicos em seus investimentos é valioso. Acesso a recursos educacionais. Existem muitos recursos disponíveis para a educação financeira, incluindo livros, cursos online, seminários e blogs especializados. Aproveitar esses recursos pode ajudar a aumentar seu conhecimento financeiro. Exemplo: digamos que você tem ações em seu portfólio e deseja acompanhar seu desempenho. Você pode usar ferramentas online, como gráficos de preços e análises de mercado, para avaliar como suas ações estão se saindo. Se você perceber uma mudança significativa, pode decidir investigar mais a fundo ou considerar fazer ajustes em seu portfólio. Acompanhar e educar-se é um processo contínuo que ajuda a manter seu portfólio de investimentos diversificado alinhado com seus objetivos financeiros e perfil de risco. Quanto mais informação e compreensão você tem, mais capaz será de tomar decisões de investimento sólidas e adaptar-se às mudanças nas condições do mercado. Em conclusão, construir um portfólio de investimentos diversificado é um processo que exige cuidadosa consideração, planejamento e diligência. É uma abordagem estratégica que permite equilibrar riscos e recompensas, adaptando-se às suas metas financeiras e ao seu perfil de risco. Ao seguir os princípios essenciais como definir objetivos claros, avaliar seu perfil de risco, diversificar adequadamente e acompanhar seu portfólio, você estará melhor preparado para enfrentar os desafios financeiros e alcançar suas aspirações de longo prazo. Lembre-se de que a diversificação não é uma garantia de lucro, mas é uma estratégia inteligente para reduzir riscos. Manter-se informado e educado sobre os mercados financeiros é uma parte fundamental desse processo. Com o tempo e o aprendizado contínuo, você poderá otimizar seu portfólio e tomar decisões de investimento mais informadas. Em última análise, a construção de um portfólio diversificado é um passo significativo em direção à realização de seus objetivos financeiros e à construção de riqueza ao longo do tempo. Construir um portfólio diversificado é como plantar sementes financeiras que florescerão com o tempo, criando um jardim de oportunidades e segurança para o seu futuro. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu like pra gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima!